Fala aí pessoal, tudo certo? Eu decidi fazer um quadro diferente aqui, reagindo a algumas artes, principalmente de jogos que saíram. Eu acho legal mostrar esse outro lado da pré-produção, principalmente da concept art, do concept design. E hoje vamos pegar aqui o Starfield, que saiu, eu acho que semana passada. Provavelmente quando esse vídeo sair aqui já vai ter feito alguns dias. Mas é um jogo bem legal, principalmente porque é um jogo de ficção científica, mundo aberto e está há muito tempo em desenvolvimento. Tem bastante material que a gente já consegue olhar dessas artes. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu botei um monte delas aqui no Photoshop. Bom, a gente pode ver aqui essa cena que são, como a gente costuma dizer, uns keyframes, certo? Uns keyframes para explorar, para dar ideias, para mostrar mais ou menos qual que é o conceito que a gente quer ter numa produção. Assim, muitas vezes vão pedir isso para um artista mais experiente, às vezes até um diretor de arte muitas vezes faz esse tipo de keyframe aqui. E justamente, qual que é a ideia? É passar uma ideia do clima do jogo, uma ideia mais inspiracional muitas vezes e até muito mais aberta do que necessariamente algo fechado em si, sabe? Então tu até consegue ver que provavelmente ele fez algumas colagens aqui para botar fotos, para fazer esses prédios. Tu vê que não tem muito uma definição de algumas coisas da nave aqui, tá bem interessante na verdade isso aqui, porque realmente tá bem atmosférico, tu vê que tem névoa, tu vê que tem todo esse clima que ele está tentando passar assim, de grande metrópole. E é muito bom essas técnicas que ele faz justamente para poder chamar atenção aqui, né? O que é o foco da imagem? Tu tem essa nave, tu tem esse piloto, ele usa tipo uma névoa aqui, eu vou até riscar aqui, dá pra gente ver, para poder fazer esse contorno aqui da silhueta. Tanto que a gente vê que ela fica mais clarinha aqui. Cara, esse tipo de arte é muito legal, assim, mas assim, é sempre bom lembrar que existem dois tipos de arte dentro de uma produção. A gente tem essas artes que são, como a gente costuma dizer, que são blue sky, né? Que são artes que são muito mais abertas e que tu pode explorar. E depois tu começa a ter artes que já começam a ser um pouquinho mais concept design, que são mais fechadas, são artes de produção, assim. Aqui a gente vê uma arte bem mais crua também, novamente. Eu acho que é interessante a gente lembrar que esse tipo de coisa muitas vezes é feita em uma hora, duas, gente. Então, tipo, tu vai colar imagens, tu vai colar muitas vezes um modelo 3D, dá pra ver que aqui tem tipo um bloco 3D, não sei nem dizer ao certo ah, como é que é essa forma originalmente, mas provavelmente ele deve ter feito uma colagem aqui. Mesma coisa para essa parte de trás, às vezes até uma textura que o cara só flipa aqui e cola. Dá até pra ver aqui o smooth que ele fez, né? Mas, novamente, é para dar uma ideia, assim. Então, também tem que lembrar que esse jogo aqui, gente, já tá em produção faz um tempão. Então, muitas dessas coisas podem parecer até meio velhas olhando hoje em dia, mas quando elas foram feitas, a técnica era essa melhor, ou muitas vezes era a que se adequava mais ao artista. Essa arte que eu acho muito legal, eu até me lembro de um projeto que eu estava participando, tinha um artista que fazia pinturas nesse estilo, né, bem pictórico assim, e mesmo assim tu conseguia entender a luz e sombra, né? Eu acho muito interessante como quando tu aproxima aqui tu consegue ver os borrões e muitas vezes as pessoas não têm a mínima definição, é literalmente só fazer um boneco assim e é isso, sabe? É só uma silhueta muito vaga, é muito mais uma ideia de luz, como tu consegue ver nesse boneco aqui, e sombra, do que necessariamente de anatomia. Até é bem interessante como, por exemplo, tem esses seres aqui, que eu não sei dizer o que são, provavelmente parece melhor no jogo, e como instiga a curiosidade. Então, esse tipo de keyframe, cara, é muito massa, assim, de saber fazer. Mas é claro, a abordagem aqui não é descritiva, a abordagem é pictórica, gente. Ou seja, é muito mais uma abstração, é muito mais abrir ideias. Acho que a mesma coisa vale para essa daqui. A gente consegue ver essa mesma ideia, a gente não tem uma proporção muito clara entre as coisas, tu vê o brush muito marcado aqui. Provavelmente isso aqui foi feito com alguns brushes de pattern, algumas coisas assim do tipo. Aqui atrás eu imagino que até seja uma foto isso daqui, sabe? E não é demérito nenhum, novamente, é só uma questão de o que é mais rápido, muitas vezes, na hora de produzir. Essa aqui é bem interessante, deixa eu afastar só. Ela me parece muito. Como é que eu posso dizer? Cara, me parece muito. Até meio estilizado, assim, até a forma como os personagens estão aqui. Mas mesmo assim, novamente, tem uma hierarquia muito clara aqui dos planos. Tu vê o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano, o que está em terceiro plano. Tu consegue ver bem a silhueta, tanto dos personagens aqui, sabe? Nossa, tá bem legal, assim, já tá até bem mais sugestivo, até imagino que deve ter feito um render 3D para essa nave aqui e aplicado ele aqui. Parece ser uma arte até mais avançada, assim. Essa aqui lembra bastante uma das que a gente acabou olhando agora há pouco.
Como vocês veem aqui, isso aqui é muito mais simplificado nesse momento, assim, não precisa mostrar tanto quanto que é a roupa do personagem, muitas vezes é até uma colagem, às vezes rola muito photobash nesses momentos, assim, de colar uma cabeça aqui, bota uma parte pra cá, e nisso daqui também tem uma coisa muito comum que é fazer, tipo, tu desenhar o plano da textura, digamos, tu desenha a textura assim, né, daí tu vem aqui, faz uma modelagem simples, depois só aplica por cima no Photoshop mesmo, nem no 3D, só para justamente conseguir ter essa textura no chão, assim. Novamente, é às vezes ser muito mais breve e rápido do que necessariamente ser limpo na execução de algumas coisas dessas. Essa aqui lembra até um pouco algumas coisas que eu já vi em IA, assim, que é um desses Midjourney, essas coisas acabam gerando. Acaba sendo muito mais umas manchas de abstração, muitas vezes, que acaba tendo que se organizar, como tu estava vendo nesse ponto aqui, do que necessariamente uma coisa mais descritiva e clara, assim. É uma coisa que tu olha mais, digamos assim, dessa distância. Não necessariamente tu vai olhar, tipo, tão de perto que nem a gente está fazendo aqui, dessa maneira, sabe? Bom, seguindo aqui. Acho que isso daqui é uma versão desse mesmo. Eu posso estar errado, tá, gente? Porque eu ainda não joguei, dá vontade de jogar, mas ainda não tive tempo. Mas parece um outro ângulo dessa mesma cidade, assim, com esse espelhado aqui, com toda essa casca aqui. Mas é interessante até comparar como essas duas aqui, elas acabam sendo diferentes até em clima, assim, sabe? Uma parece até mais alegre, outra parece muito mais sóbria, assim. É uma questão de como que tu acaba usando as cores muitas vezes. Ah, isso é bem interessante. Esse tipo de establishing shot que eles chamam de fazer atrás do personagem na linha da cabeça, assim, porque muitas vezes esse é o tipo de ângulo que o player vai ter. No caso do Starfield, que eu sabe em primeira pessoa, mas mesmo assim, se tu botar num ângulo que seja da cabeça, não é necessariamente over the shoulder, que nem eles falam, que é em cima do ombro, mas ao mesmo tempo consegue dar uma ideia melhor de como é que vai ser os elementos quando ele estiver aqui. E aqui, gente, tem várias coisas que não estão, né, 100%, tem probleminhas de perspectiva, de proporção, mas novamente, não é a ideia ficar perfeito, novamente, é o clima, é a ideia, como o pessoal gosta de falar, o mood. Aqui novamente a mesma coisa, tu vê muita colagem aqui também, colagem de foto. Se tu aproximar, tu consegue ver algumas coisas aqui que realmente parece ser foto. Com pincelada por cima, tem muito blending mode aqui provavelmente, deve ter um baita de uns color dodge aqui, um monte de filtro, né? E é capaz disso aqui não ter nada de 3D, gente. É capaz disso aqui ser 100% foto, com no máximo uma ferramenta de perspectiva para acertar as linhas aqui de convergência. E é isso aí mesmo. Aqui interessante também, novamente, é uma dessas establishing shots para poder mostrar a perspectiva do player, mostrar o tamanho e muitas vezes como é que eu posso dizer isso? A escala que certas coisas têm. É engraçado ver como tem umas fotos aqui no fundo, provavelmente isso aqui é uma baita de uma foto, né, aqui nessa parte dos barcos aqui. Mas, novamente, não é o foco, não é uma coisa que está lá atrás, não vai importar tanto para quem está olhando, sabe? Então não tem um problema muito grave fazer isso. Essa aqui é bem legal, porque ela parece bem mais pintadinha, assim. Olha só que interessante isso daqui quando tu aproxima e tu vê esse personagem como ele é basicamente um bando de borrão, com essa pá aqui, literalmente umas... Como é que o pessoal costuma dizer? Duas bruxadas. Bruxada no caso, né? Porque a gente usa o brush, o pincel, duas pinceladas, né? Vamos tentar falar um pouco de português aqui. Mas o que eu acho interessante dela é justamente as cores, assim, como é que a gente tem essa paleta quente que está no sol, contrastando com esse frio que fica no céu desse azulado, e esses detalhes mais terciários em vermelho, como essas bandeirinhas aqui, e como isso chama atenção, assim. Eu gostei muito dessa pintura, por sinal. Aqui já é um estilo de pintura um pouco diferente. Tem um pouco de aplicação de textura de foto, por exemplo, tu vê aqui. Bastante textura de foto, até nas montanhas ali. É um photobash com pintura, mas eu acho que nesse nível tá ainda mais pintura do que photobash. Interessante aqui. Tu vê que, novamente, as proporções ficam meio estranhas, mas não é a ideia nesse momento, assim, ajustar esse tipo de coisa. Aqui é bem, como é que eu vou dizer, bruto, rough, como costumam dizer, né? Tu vê que a pincelada é bem mais durona, tu vê que tem uma textura de pedra aqui atrás, né? Que a pessoa fez. Muitas vezes é a maneira mais rápida, sinceramente. Tu vai vir aqui e tu vai fazer, sei lá,
uma linha, um cubo, literalmente. E, cara, é isso. E daí tu vai começar a aplicar fotos por cima, porque isso vai ser muito mais breve de se fazer do que necessariamente tu começar a querer modelar no 3D, tudo isso, sabe? Às vezes, como eu falei, tu tem questão de um dia, menos às vezes, para poder fazer esse tipo de coisa. Então tu vai ter que correr um pouco. Essa aqui tá um pouco pequena, né? Mas eu gostei também bastante. Aqui é muito uma questão de composição, né? Tu vê até pelo brush, assim, como ele conseguiu fazer essa forma para silhuetar a cena toda que está ali atrás, quase como se fosse uma janela, certo? Muito legal, muito gostosinho de olhar, né? Essa questão da cor e do clima que ele quer passar aqui. Novamente, uma cena para poder analisar como é que vai ser a vista do player. Essa aqui tá bem rafzona. Tem umas texturas de foto aqui para essa parte das comidas. Uh, eu fico imaginando, sinceramente, quando eu olho isso daqui, que isso daqui foi feito de uma distância tipo assim, gente. Tipo assim, ó. E assim fica ótimo, entende? Então não é uma coisa que foi feita para ser feita, para ser olhada que nem a gente está fazendo aqui, sabe? Provavelmente o cara, se ele quisesse refinar isso daqui, ele pegaria e dele começaria a pegar elemento por elemento aqui, separar por camadas, recortar, às vezes até esse personagem, recortar os planos para daí ir refinando, sabe? Muitas vezes esse é o processo que muitos artistas que fazem keyframe, essas coisas fazem. Eles fazem um thumbnail em preto e branco, jogam às vezes o gradient map, alguma outra coisa, ou colorem, ou fazem o framezinho direto com cor. E depois eles, se selecionado, eles vão pegar, escalonar isso aqui e ampliar e botar os detalhes. Porque não vale a pena, digamos, eu fazer vários ultra detalhados para provar, porque vai demorar muito tempo, sabe? Essa aqui eu acho que era para ser a sala, que tá as peças da constelação. Enfim, eu não joguei, como eu falei, gente. Eu vi muita coisa do jogo, mas eu não joguei. É tudo pintadinho, tá bem legal isso daqui, cara. Tá funcionando muito bem essas cores, assim. Às vezes pintar com cor é uma coisa difícil, assim. Tem muita gente que prefere ir no preto e branco e depois colorir com gradient map ou com outro tipo de técnica. Mas é interessante ver como foi feito isso aqui, sabe? Essa daqui já é um keyframe que usa muito photobash, né? Tem muita gente que não gosta, assim, quando tem muita foto, tem muita coisa, porque fica um pouco complicado de entender, ou às vezes tu deixa muitas das... como é que eu posso dizer, gente? Tu acaba deixando muitas das escolhas pra foto, entende? E a foto, se não foi tu que tirou, isso acaba sendo um pouco problemático, porque tu acaba tendo inconsistências de luz, inconsistências de material, de cor. Vamos pegar um exemplo, essa cadeirinha aqui, por exemplo, provavelmente ela não está com a mesma luz que está esse barril aqui. E aqui, ainda por cima, tu ainda tem um pouco de pintura, tem um pouco de luz por cima de tudo, provavelmente tem um filtro por cima aqui, com soft light, alguma coisa. Eu imagino que isso daqui, gente, sinceramente, foi feito talvez por um diretor de arte ou alguém que não tem tempo para fazer grandes coisas e ele simplesmente só queria chegar para um artista e dizer, olha, gente, eu quero algo que seja nesse clima aqui, tem que ter esses elementos, se for jogando as fotos ali, e tem que funcionar mais ou menos assim, ter uma história, tem que ser algo montado, sabe? Então, às vezes a gente tem que relevar um pouco quando olha isso daqui e diz, nossa, é feio. Não é feio. É útil, entende? Essa arte aqui eu ouvi uma galera falar, na verdade, por causa da história desse gato aqui, porque que eu saiba no jogo final não tem gato, não tem pets, né? E a dificuldade de tu ter um pet, muitas vezes, num jogo é gigantesca, assim, não tem nem o que falar, porque tu tem que animar, tu tem que fazer interações, muitas vezes. Então, até mesmo quando tu tem um ratinho, assim, sabe, num jogo, cara, não é tão simples assim. Mas interessante essa arte aqui, porque ela parece bem flatzona, né? Quase como se fosse uma colagem aqui, tu não tem nem sequer uma separação muito clara aqui desse fundo aqui. Parece até que colaram as fotos, tu não tem muito uma distância aqui de perspectiva, né? Mas eu imagino que, novamente, isso aqui foi feito de uma maneira bem corrida, assim, sabe? Provavelmente até essas texturas aqui do teto já pegaram pronto de algum lugar e colaram só para ficar na perspectiva da impressão de chão e teto. Essa tá bem pinceladinha, né? Novamente, eu acho que é uma coisa que tu teria que ver dessa distância assim. É provavelmente um thumbnail, como a gente chama. O thumbnail, no caso, unha do dedo, né? Então é um tamanho minúsculo que faz só para exploração. E, novamente, se tu quiser deixar ela bonitona, tu aumenta ela e começa a renderizar os detalhes. Essa aqui é legal, pô. Essa aqui tem
muito photobash aqui para essa textura aqui atrás, para alguns elementos. Eu imagino que até essa nave aqui seja um photobash de algum artista 3D que fez, e daí o cara só tentou mexer no transform direto aqui no Photoshop só para ajeitá-la no ângulo. Eu não duvido que isso aqui seja também um modelo 3D que o cara só botou também na perspectiva. Mas, novamente, passar uma ideia de escala, passar uma ideia de detalhes, de quanto que vai ter aglomeração de detalhes numa cena. Isso é muito importante, sabe? Antes de tu começar a montar isso aqui no 3D. Essa aqui já está um pouquinho mais refinada, eu imagino que também passou por um processo de ser um thumbnail, mas mesmo assim, tem muita coisa aqui que é photobash e tem coisas que provavelmente são modelo 3D aqui. Eu imagino que essa coisa do teto aqui, essa redinha para segurar coisas, seja modelo 3D, mas tem coisas como isso aqui que tem cara de ser foto, isso aqui parece ser um modelo 3D. O chão parece que foi aplicado no Photoshop, não parece ser do 3D base que teve aqui. Mas mesmo assim, já está bem mais refinado. Assim, eu imagino que isso aqui começou como um thumbnail, que nem aqueles que a gente mostrou, e depois foi aprimorado. Esse aqui já tem uma baita cara de thumbnail, tanto que não tem foto nenhuma, isso aqui parece ser só brush, mas novamente, passar uma ideia de clima, passar uma ideia de escala, olha como é gigantesca essa plataforma, olha o tamanho que são esses personagens em relação à nave, em relação ao lugar. Dá até pra ver que o personagem é literalmente só uma pinceladinha. E isso é bem difícil de fazer, gente, isso não é uma coisa muito simples, assim, é uma coisa que requer muita prática para tu não te absorver nos detalhes, tu ficar basicamente nas formas primárias, no máximo nas secundárias. Esse aqui também parece um photobash já mais avançado. Tu tem provavelmente uma basezinha 3D, tem bastante pintura. Eu gostei bastante desse aqui porque parece tudo bem integrado, parece que nada está destoando muito, parece que tudo está no mesmo nível de acabamento. Às vezes é bem importante isso quando tu vai tentar acabar um frame. Aqui a gente tem essa cena de uma caverna. Eu achei um pouco confuso a iluminação aqui. Eu entendo que tem uma luz entrando aqui, mas ao mesmo tempo ela se confunde com essa névoa que tu não sabe dizer se tem uma luz aqui dentro, talvez vindo daqui, sabe? Não sei dizer, não sei mesmo. Então, boa pergunta, mas não sou o maior fã disso aqui. Eu consigo entender que isso aqui é uma escavadeira que fez esse buraco, mas só porque eu já vi esse tipo de coisa. Acho que muita gente que olha essa imagem aqui talvez não entenda o que é aquilo. Outra caverna. Novamente é bem mais artístico aqui, bem pincelado, do silhueta bem para mostrar o personagem, mostrar a escala e passar mais um clima. Vamos andando aqui. Outra caverna, eu acho, não sei dizer se essa é subterrânea. Silhueta do personagem. Silhueta do primeiro plano, segundo plano. Tu tem aqui. Bem legal, bem interessante e até um bom exercício, assim, porque é um pouco mais simplificado que as outras cenas que tu tem cidade aqui. Tu até tem uma texturinha de foto aqui, mas é uma coisa que é bem legal até para quem gosta de fazer keyframe e quer começar a fazer esse tipo de coisa. Aqui a gente tem uma outra cena na caverna. Eu achei muito legal isso aqui em termos de composição, porque quando tu olha, tu vê que os elementos que se importam, justamente eles estão nesse quarto aqui do... Opa, vamos riscar de novo aqui. Nesse quarto aqui da composição, né? Olha que interessante. E o resto da composição não é que ela seja inútil, mas tu tenta até criar linhas aqui que vão te direcionar para justamente o personagem e o que importa, assim. Então, é uma coisa que muitas vezes quem está começando tem muito medo de fazer, né? Poxa, eu vou deixar toda essa composição assim sem nada? Não tem problema, gente. Muitas vezes é sobre a história que tu quer contar, sabe? Então, não tem que ter medo de ficar ocupando tudo. E aqui começa uma parte que eu gosto mais, né? Porque é a parte prop, parte de fazer call-out, que é basicamente essas partes separadas e detalhes separados de uma coisa. Isso aqui, no caso, é um call-out de uma porta. Olha que interessante essa apresentação. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que é botar fotos do material e de coisas da vida real aqui, que, digamos, são importantes. E que tu vê que tem um render 3D por baixo aqui, num cinza mais clarinho, e o cara tá detalhando com detalhes, digamos assim, terciários, eu diria que já é isso daqui, sabe, gente? Tá bem bom e é só line art, não tem pintura aqui, né? Porque muitas vezes é isso, muitas vezes quando tu quer ser descritivo, tu não precisa necessariamente pegar e botar pintura. Muitas vezes é mais importante tu ter linha, que daí tu vai ter uma definição da forma. Isso aqui parece até um pouquinho de Photobash, não sei dizer o quanto tem de Photobash, não sei dizer o quanto tem de 3D, e eu digo que é Photobash porque tem algumas inconsistências aqui em relação à perspectiva, e nessas horas que fica claro, mas provavelmente o cara fez aquelas callouts ali e fez essa cena aqui para mostrar um pouquinho mais do material aplicado e das cores aplicadas nessa porta. Ficou bem legal, acho que isso aqui funciona muito bem. Bem legal. Novamente, esse tipo de pintura aqui já é diferente das outras que a gente tem aqui, porque ela tem um pouquinho de Photobash. E tem pintura também.
Mas tá funcionando bem, assim. Parece até uma coisa sci-fi meio antiga, assim, meio anos 70, não sei dizer. Tá bem interessante, achei que tá funcionando bem. E mostra essas criaturas aparecendo aqui. Tá tudo bem silhuetado, tanto o personagem como essa parte aqui e os planos, assim, né, gente? Continuando aqui, vamos ver o que temos mais. Essa daqui eu já não gostei muito, não. Não porque eu acho que tá ruim, mas porque ela tem essa questão de ter essas cores aqui nas pedras que causam um certo paralelismo e ao mesmo tempo a gente tem essas pedras que são bem verticais. Eu entendo que é uma ideia de tentar diferenciar a coisa e tudo mais, mas tem alguma coisa que me incomoda aqui, eu não sei se dizer se é a escala, se é alguma coisa, enfim, tá um pouco difícil de entender, porque esse personagem parece que ele tá fora de escala em relação, por exemplo, a essa árvore, sabe? Não sei. É alguma coisa. É apenas isso, sinceramente. Acho que se eu chegasse aqui e vamos fazer isso aqui na moral rapidinho só pra ver o que acontece. E assim, não querendo sacanear o artista que fez isso e tudo mais, eu acho que o cara fez um trabalho fenomenal igual, né? Não tem nem o que falar, não faria igual. Mas se eu viesse aqui e fizesse isso aqui, velho. Cara, eu acho que já funciona melhor. Desculpa mesmo, mas eu acho que nesse tamanho aqui, eu acho que ele já funcionaria melhor. Essa daqui também tá interessante, né? Embora eu acho que ainda teria que ter uma separação de planos melhor, mas me lembra muito aquelas ilustrações de ficção científica dos anos 60, 70, coisa meio Moebius, assim, em que tu tem uma ênfase muito grande na cor, não tanto, digamos, na renderização. Tá bem pintadinho aqui, embora tu tenha algum efeito de blur aqui nesse primeiro plano para poder justamente separar essa imagem aqui do resto, né? Mas eu acho que nesse caso ele poderia ter botado uma perspectiva atmosférica aqui, só para separar melhor esse plano aqui. Mas dá para entender. Eu acho que também tem que lembrar isso, né? O que eu falei agora há pouco. Dá para entender? Dá para entender. Bem legal isso aqui. Bem legal. Ela é bem monocromática, mas ao mesmo tempo funciona muito bem. E tem essa questão das silhuetas, né? Poxa, isso aqui, cara, não tem o que falar. Eu acho que tá muito boa essa composição, assim. Continuando aqui, gente. Essa daqui, novamente, é mood, é clima, né? Vai ter erros de perspectiva? Vai ter erros de escala? Vai. Mas não é isso que importa. O que importa muito aqui é sobre a cor. É sobre tu olhar de longe, assim. Poxa, tá gostoso de olhar, tá entendível, tá claro. E daí, claro, tá por cima, vai ter algumas inconsistências, mas tá muito bom. Maravilhosa isso aqui, maravilhosa. Eu espero que isso aqui tenha ido pro jogo. Eu não joguei ainda, como eu falei, né? Mas olha como é difícil o verde, né? Como é difícil a gente conseguir ter essa consistência de entender as coisas quando tu usa justamente essa matiz verde. É uma das piores cores para se lidar, na minha opinião. Mas funcionou muito bem aqui. Não sei como é que ele coloriu essa cena, não sei se ele coloriu depois, se ele fez em preto e branco, mas está funcionando muito bem a separação de planos aqui desse tipo de cena. Essa daqui eu já não sei dizer se eu diria a mesma coisa aqui. Ela tem essa névoazinha, ela tem esse brilho aqui, mas ao mesmo tempo eu vejo que o personagem, tu não tem uma noção muito clara dos pés dele e às vezes dá uma certa agonia. Pelo menos pra mim dá um pouco, né? Tudo bem que eu entendo que isso é um pântano e provavelmente ele tá no meio do pântano, mas se eu fosse tentar deixar isso aqui um pouquinho mais claro, e novamente eu vou mexer na arte dos outros aqui, eu não devia fazer isso, mas né, eu botaria ele tipo por aqui, sabe? Eu acho que daí ficaria melhor de entender que tipo, poxa, é um pântano, porque quando tu corta as pernas, quando tu corta um pedaço de um personagem ou qualquer coisa que tu corta da cena, tu tem que entender que tu tá deixando de contar alguma informação que muitas vezes vai ser muito importante, gente. Muito bom isso aqui, muito bom a cor. Tu vê que ele usou uma fotinho aqui embaixo para poder dar essa textura, dar esse detalhe. E às vezes vai ser mais rápido tu botar uma foto, mesmo que às vezes fique um pouquinho bobo assim, do que necessariamente tentar fazer tudo na mão. Eu sou muito partidário de que muitas vezes tu tem que pensar na velocidade que tu vai entregar certas coisas. Essa aqui já é um pouquinho mais bruta, assim, né? Novamente, tu tem que olhar de longe para poder pegar a ideia. E quando tu aproxima, tu vê que tem uns detalhes muito fortes. Assim. Tem até uma aberração cromática que provavelmente ele botou no final para integrar esses efeitos de pós-produção que a gente chama.
Muito bom isso aqui. Muito bom, não tem nem muito o que falar, assim. Eu acho que a textura tá funcionando bem, a cor tá funcionando bem, eu consigo entender o que tá acontecendo. E é uma perspectiva bem forçada que eu diria que é até meio difícil às vezes de tu conseguir acertar, gente. Uma lente que não é tão simples assim. Essa daqui eu não entendo muito bem o que que é, eu fico um pouco perdido, sinceramente. Embora eu tenha achado muito interessante esse chão aqui, essa ideia e essa ideia dessa composição de tu ter esse círculo. Bem interessante, não tem muito o que argumentar. Tem essas vistas que são de fora do planeta, né? Como é um jogo que tu pode explorar planetas, até onde eu saiba, tu pode ir de um planeta para outro. É importante ter essas vistas mais atmosféricas de como é que é por fora do planeta, como é que é a camada externa, assim, como é que é essa chegada também, acho que é importante, né? São vários aspectos que a gente tem que levar em conta. E aqui acho que a gente entra em personagem. Eu não sei dizer se esse personagem aqui ele tá com uma qualidade meio inferior a esse JPEG, né? Mas eu não sei dizer se isso aqui já é um render 3D total ou se tem alguma pintura por cima. Mas é interessante ver como é que tu junta várias referências aqui. Claro, tem as referências clássicas de NASA e tudo mais, mas tu vê que esse traje espacial ele tem várias coisas diferentes, até começar pelo tipo de cor, né? O tipo de paleta que ele usou, é uma cor muito mais saturada, muito menos aquela coisa quase de sinalização que a gente tem, né? Principalmente de trajes da NASA ou trajes russos que são o laranja, o vermelho, o azul, né? É bem diferente isso daqui, né? É quase uma coisa meio Mad Max. É que tem, acho que um upgrade isso aqui, né? É, exatamente. Botaram em cima, né? Como é que seria, eu acho que umas botas melhores, como é que seria um tanque melhor ali. Tu vê que tem uns adereços a mais. Bem interessante, assim, quase uma armadura. Bem legal de ver, um sistema de upgrade, provavelmente. Quando o cara faz character design, ele tem que entender que ele não vai fazer só personagem, né? Ele vai fazer muito disso daqui, né? Muita versão com armadura, muita versão com bota diferente, coisas desse tipo, assim, certo? Ah, e aqui eu acho que ainda por cima de tudo, não, é um outro skin, só que eu provavelmente usando um modelo parecido, assim, tu vê que o capacete ali atrás é bem parecido. E, cara, bem interessante também ver como é que fica com uma roupa mais solta, mas aqui tu vê que tem uma pintura, dá pra ver pelo esse brush aqui, ó, nesse canto. Parece ser um brush, acho que é. Posso estar errado, mas parece ter sido pintado isso daqui. Mas muitas vezes é isso também, quando tu faz character design, tu vai pegar um modelo 3D e vai pintar por cima, porque é muito mais rápido do que o modelador fazer aquela roupinha. Esse aqui já tem cara de photobash, tem cara... Ele é mais durão, assim, né? Tu vê que ele tá muito mais preocupado em fazer essas texturas, essas coisas, que necessariamente tá com a anatomia correta. Tem algumas coisas que ficam meio inconsistentes, tipo o antebraço, tu vê que ele tá bem curtinho em relação à mão. Se tu fosse fazer, sei lá, por cima aqui, né? Tá um personagem meio retaquinho, mas não é essa a ideia, é justamente mostrar a roupa. Mesma coisa para esse cara aqui, né? E tu vê que quando fazem photobash, às vezes ficam umas inconsistências de resolução, né? Às vezes a resolução disso daqui tá bem melhor do que a resolução disso daqui, né? Mas, como eu falei, às vezes vai muito do acabamento, vai muito do tempo, e se não dá tempo, às vezes fica assim mesmo, sabe? Aqui eu não sei dizer, parece ser pintado, desenhado. É desenhado sim, dá pra ver por aqui. Mas parece ter um render 3D aqui, Photobash para fazer essas placas, provavelmente pegou várias fotos de maquinário e coisas para montar. É uma maneira bem interessante de fazer esse tipo de coisa, sabe? Esse daqui eu acho que é o robô que tem no jogo, né? Eu gostei bastante do design desse robô, principalmente por causa que ele tem esse abdômen meio saltadão para fora, assim, é tudo meio junto, ele é meio esmagado essa parte, quase uma coisa só, né? Tu vê que tem uns callouts aqui, né, de como é que funciona o pé. Isso aqui parece ser uma propulsão, posso estar errado. Esse sistema aqui de cabo que ele provavelmente deve ter numa parte de baixo para fazer uma tração. Essa mochilinha aqui, como é que ela funciona, como é que ela é engatada. Esse tipo de coisa é bem interessante, assim, ela vem num momento secundário, né? Aposto já ter feito o design inicial. Ó, mais callouts. E assim, quanto mais tu entrega de callouts para os modeladores, mais felizes eles vão ficar. Principalmente quando tu é um artista de conceito, tu faz esse tipo de coisa o dia inteiro, muitas vezes. Principalmente depois que já escolheram um design, já ficaram satisfeitos com o design. Aqui tu tem meio que um modelo 3D prévio, eu imagino que isso aqui não é o final, eu imagino que isso daqui talvez seja algo de base, né, só para testes e muitas vezes para poder pintar por cima, tu passa aqui para um artista de conceito e ele vai fazer. E aqui dá para ver que tem uns brushes aqui, tem umas partes que foram desenhadas.
mas por baixo tu vê que tem um modelo 3D. E muitas vezes é isso que a gente faz, como eu falei, a gente conserta, adiciona detalhe, é muito mais rápido fazer isso no 2D. Aqui é a mesma coisa, eu acho que é até um upgrade de um pro outro. É, exatamente, ó, ele ganha umas pecinhas a mais, olha que interessante. Mesma história do personagem ali. Aqui a gente tem props, parece uma marmita isso aqui, né? Eu não sei dizer, é. E isso aqui, gente, às vezes é 90% do trabalho de um artista de concept art, porque tem muito prop, cara, tem muita coisinha, muito objetinho no jogo e não. Alguém tem que fazer isso. É o que eu sempre falo, né? Olha que interessante, tem as comidinhas e tu vê que o acabamento ele é simples, assim, e tem uma coisa que me falaram, em mais de um lugar que eu trabalhei, que, cara, às vezes tu tem que deixar isso aberto para quem vai pegar depois. O que, que eles querem dizer por isso? Muitas vezes, se um artista 3D vai pegar isso aqui para fazer depois, dá margem para ele pensar, para ele explorar. Às vezes é legal também, sabe? Esse trabalho em conjunto. Esse frame aqui, ele já tá bem mais detalhado, né? Poxa, ele tá bem legal. Gostei bastante, sabe? Tipo, tá bem pincelado aqui, mas aqui até parece ser um modelo 3D final. É possível que o artista que fez pegou o modelo, já botou uma iluminação, mesma coisa para esse daqui, e pintou o resto. Tu vê que aqui é bem pincelado, né? Mas tu vê que aqui a nave parece já ser um modelo quase que pronto do final. São frames pra tu entender como é que vai posar, como é que vai. Talvez só pra cinematic, né? Como pra cenas assim, né? Como é que vai parecer no espaço, assim. Como eu falei, tem viagem espacial nesse jogo. Bem legal isso daqui, mostrar essa questão do movimento, né? Como tu pousa, né? Pousa. Quando tu pousa num planeta, múltiplas naves. Bem interessante essa questão da exploração da cor, né? Como que eles exploram a cor aqui. E aqui tu vê que já tem um render 3D furioso aqui, mas acho que foi justamente mostrar a iluminação de um ponto só. Muitas vezes é isso que tu vai ter quando tu estiver no espaço, né? E aqui a gente tem a arte que foi feita para a capa do jogo, né? E eu até achei que isso aqui podia ser Drew Struzan. Quem sabe conhece o Drew Struzan sabe que ele fez as capas de Star Wars, Harry Potter, vários desses filmes clássicos de fantasia e ficção científica. Mas eu fui descobrir que é um Mike Prushko? Não. Eu vou olhar aqui, gente, porque eu não quero cometer um crime, tá? Mas acho que o nome do cara é... Meu Deus, deixa eu ver aqui, gente, porque eu não quero... Acho terrível quando a pessoa fala errado o nome do cara e não sabe quem é a pessoa que fez a arte, né? E, tipo, Michael Butkus, eu acho que é isso. Mas falando mais de arte assim desse tipo, acho que o pessoal às vezes não compreende que esse tipo de arte aqui não é arte de conceito, né? Não é arte pro jogo. Digamos que é arte pro jogo, mas não é arte para o jogo. Isso aqui não tem uma funcionalidade. Isso aqui vem muito depois. Ou seja, depois que já criaram tudo, assim. Já criaram o robô, já criaram esses personagens, já criaram essa cidadezinha. E eles passam essa ideia para o ilustrador para ele fazer uma composição que seja interessante, seja bonita, seja... Mas é um outro tipo de trabalho, gente. Não é... Isso aqui não é concept art. Isso aqui é ilustração. Mas achei maravilhosa essa arte. Realmente ela passa esse ar até meio nostálgico. Tem, acho que um vídeo, acho que no próprio site da Bethesda que é a empresa aqui. É, aqui. Mostra como é que ele fez. Ele faz, acho que até os sketches aqui. Vamos ver uma coisa. É, ele faz os sketches à mão, ele testa composições, provavelmente. Acho que ele é um artista mais tradicional. É, ele desenha e pinta. Isso parece ser guache. Não sei dizer se é guache ou se é acrílica. Teria que olhar com calma. Interessante. Ele faz separado e depois ele junta tudo na composição. Faz sentido, porque né, seria meio impossível fazer alguns desses efeitos aqui, eu diria que na mão, né? Não, eu não arriscaria, sinceramente, fazer, né? Então, bem interessante ver que ele pinta, escaneia, provavelmente, e depois ele junta tudo. E aqui, uma última pastinha aqui, gente. Essa pasta aqui acho que é um comparativo que eu peguei de como que estava no arte conceitual e como é que ficou no final. E eu acho que é importante mostrar isso daqui, porque muitas pessoas falam, poxa, mas não ficou igual, não é a mesma coisa. Mas assim, não tem que ser igual, tem que funcionar. O jogo tem essa questão do gameplay, né? Então, tipo, se o jogo não... Se não tá funcionando,
tu vai cortar coisas, tu vai tirar ou botar coisas. O jogo, a gente tem que sempre entender que ele é um produto de várias disciplinas ali. A gente tem programação, a gente tem modelagem 3D, a gente tem arte, a gente tem animação. E todas elas têm que conversar. Se elas não conversarem, não adianta, sabe? Tipo, tu não vai ter um jogo, tu no máximo vai ter uma cena 3D, uma imagem, sabe? E não é essa a ideia. Tu quer que tenha interação, tu quer que tenha o gameplay que a gente fala, né? Então algumas delas tu vê que vão ficar diferentes, mas tem muitas ideias que elas vão persistir ao longo dessas coisas, assim. São coisas que, digamos, não vão se perder. Por exemplo, nessa cena aqui tu vê que o formato dos cristais continua igual, mas a disposição deles provavelmente não é a mesma dessa que foi pensada originalmente. A maneira como a nave pousa, novamente, esse tipo de ângulo, esse tipo de iluminação, o tipo de flare que sai da nave, tá até mais exagerado no final, na minha opinião. Essas árvores aqui, a gente tem que entender que tem questões de iluminação, né? Quando tu faz um frame desses aqui, muitas vezes tu vai poder usar tudo valor médio, mas quando tu for fazer o jogo mesmo, tu vai ter que ter uma luz principal, tu não vai poder iluminar tudo. Então, alguns detalhes acabam se perdendo ou acabam tendo que ser diferentes, assim, não tem muito o que falar. Essa aqui da cidade, eu não sei dizer. Ah, não, tá aqui, ó, a estrutura essa de vidro. Tu vê, né, como é uma abstração, né? Eu não tinha entendido que isso aqui era uma estrutura de vidro a primeira vez que eu vi, agora eu tô vendo, tô entendendo como é que funciona. Bem interessante. E aqui a gente tem essa cidade, pô, ficou uma coisa meio Fallout, assim, mas faz total sentido, até porque é da Bethesda, né? Embora eu acho que esse chãozinho aqui estava mais alegre, as cores estavam um pouquinho mais alegres no concept art do que no final. Acho que eles podiam ter deixado um pouquinho mais saturado. Mas mesmo assim tá bem fiel. Acho que é a mesma cidade, do lado de fora. Mas aqui tu vê como aqui a estrutura já passa a fazer mais sentido do que aqui. Aqui parece que tá tudo meio, né, esculhambado, muito grudado, né? Mas aqui é muito mais pra passar uma ideia geral. Então, gente, eu acho que eu cheguei aqui no final, fiz um speedrun. Mas é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quiserem que eu faça mais análise de outros jogos que estão saindo aí, da arte conceitual, claro, se tiver já arte conceitual disponibilizado, me avisem, comentem aqui embaixo, deem like, compartilhem o vídeo, que é o tipo de vídeo que eu acho que é mais fácil, mais rápido de eu fazer e também tem informação, tem coisas legais que eu acho que vocês podem curtir ver. Beleza? Então, valeu, gente. Até mais.